Boa noite de novo, irmãos. O Jeff falou o tema aqui, né? Serviço. Mas complementando e utilizando o capítulo que nós iremos ler do livro. Para quem não sabe, nós temos lido esse livro, estamos em campanha. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, é esse livro que nós estamos lendo, estudando na célula, não é isso? E o capítulo da semana que vai começar agora é Moldados para Servir, né? Moldados para servir a Deus. E aí, há 3 semanas, mais ou menos, meu pai ligou e disse que a gente teria essa incumbência, Jeff e eu, de trazermos a palavra hoje. Nós não somos pregadores, não somos eloquentes, não temos formação para pregar, mas foi Deus que mandou e a gente vai obedecer. Estamos obedecendo ao Senhor. Então, por isso nós ficamos nervosos e ansiosos. Nós oramos, né? Colocando diante do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande, né? De vir aqui na frente, trazer uma palavra e compartilhar com os irmãos. Eu vou começar me apresentando como o Jeff fez. Eu me chamo Marcelo, eu sei que a maioria já me conhece aqui, mas talvez alguns não me conheçam. Eu sou esposa do Jeff, sou professora, ajudo o Jeff, né, em casa, financeiramente, com a minha profissão. Sou professora de idiomas e língua portuguesa. E eu nasci e cresci aqui na igreja. Né? Antes me conheciam como a filha do pastor Marcos. Hoje não, hoje eu sou a esposa do Jeff, né, amor? Tenho servido ao Senhor durante alguns bons anos aqui na igreja. E tem sido muito bom esse tempo, servindo ao Senhor. Eu sirvo atualmente aqui no grupo de louvor da igreja e também nas mídias sociais. Então, não sei se você segue a igreja no Instagram, mas a gente utiliza as redes sociais da igreja, que é uma forma de evangelismo também, de comunicação. Enfim, mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, eu quero compartilhar com vocês um versículo que está em 1 Pedro 4,10. Que diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e suas múltiplas formas. A palavra que ressalta ali é o servir com dom, né? Deus deu a cada um de nós dons. A igreja, como corpo de Cristo, ela precisa de diferentes dons para funcionar de forma plena e cumprir sua missão no mundo. Dessa maneira, cada um de nós recebe dons e talentos para servi-lo. Todos nós que estamos aqui hoje, nós recebemos do Senhor dons e talentos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. E lá em Efésios 4 vai falar sobre essa unidade do corpo de Cristo. Então eu quero ler com vocês Efésios 4,16, que diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Irmãos, nos tempos atuais nós percebemos, eu não sei se vocês têm percebido isso, é uma preocupação consigo mesmo. Então eu esqueço um pouco o outro, as necessidades do outro, e eu vivo para as minhas necessidades. Vocês têm percebido isso ou não? Ou só eu tenho percebido? Vocês têm percebido? E depois da pandemia, gente, parece que ficou isso muito mais latente. Depois do tempo que a gente ficou em casa, parece que isso ficou mais forte, sabe? Então, eu trabalho para ganhar o meu dinheiro. Se não for do meu jeito, então eu não faço. Nós ficamos um pouco mais complicados.
E eu quero ler aqui com vocês o Mateus 25, do 14 ao 28. Nessa leitura, gente, vai falar sobre os talentos. Eu não sei se vocês já leram, mas vai falar sobre isso. Diz o seguinte: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu sei que ela tem várias vertentes. Ela pode falar de bens materiais, ela pode falar de dons e talentos, e nesse caso nós estamos falando de dons e talentos. Nossos dons e talentos, eles existem para a glória de Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje: quais seus dons e talentos? Você tem dado eles para a glória de Deus? Tem oferecido isso para a glória de Deus? Nós fomos formados para servir a Deus, e isso tem sido muito enfatizado na leitura do livro. Lá no comecinho dele fala sobre isso. E Deus concedeu a cada um de nós habilidades e foi cuidadoso nas escolhas que Ele fez para nós. Em 1 Coríntios 12:14 fala que Deus deu para cada um os dons, conforme a sua vontade para a edificação da igreja. É para minha edificação? É só para a sua individual? Não, é para a igreja toda. Todas as nossas capacidades foram dadas por Deus e para Deus, são para Ele. E Ele não nos daria se não fosse para a glória dEle. Então pense sobre isso. O que você sabe fazer de bom é porque Deus te capacita para isso. Nossos dons e talentos são a expressão da graça de Deus. Nós não merecíamos isso. Você sabe qual foi o dom que Deus deu para você? Qual a habilidade que Deus deu para você? Vocês receberam um papelzinho aí, uma caneta, não receberam? Segura aí que vocês vão usar.
Tem um trecho do livro, porque a gente já adiantou a leitura, que vai dizer assim: não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. Irmãos, às vezes a gente pensa que lavar uma louça é algo bobo, mas a gente está servindo ao Senhor. Nós podemos servir a Deus no ordinário, que é no dia a dia, nas coisas que nós fazemos no dia a dia, e no extraordinário, que são as coisas que fogem da nossa rotina. Vocês sabiam disso? Alguém sabe dar um exemplo aí de uma coisa ordinária do dia a dia? Mateus? No comum, no geral, dentro de casa. Exatamente, fazer as coisas, às vezes dentro de casa, né? Tá precisando de uma ajuda ali e tal. Isso daí também é servir ao Senhor, gente. Não só dentro da igreja, mas fora dela. Às vezes, servir ao Senhor implica você fazer uma visita para alguém que está doente. Ou você marcar um café da tarde com um irmão que você precisa conversar. É ou não é um serviço? Você também está servindo ao Senhor. Eu lembro que há alguns anos eu fui morar com uma irmã lá no Rio Grande do Sul, chamada Ondina. E eu lembro que 4h30 da manhã ela falava assim: Marcele, vamos acordar. Gente, aquele frio de 4 graus, pleno inverno. E ela acordava com uma alegria, e eu vou falar para vocês o porquê. Às 6 horas, ela tinha que estar em outro lugar. Nós pegávamos ônibus, a gente já foi naquela igreja na Coab, lembra? E a gente pegava um ônibus que era 40 minutos de viagem para ela ter um momento de oração com as irmãs pela manhã. Então ela acordava às 4h30, preparava o café da manhã. E eu lembro dela lavando a louça e adorando ao Senhor pela manhã, preparando o café naquela água fria, porque não tinha torneira aquecida. E aquilo enchia meu coração, irmãos, porque eu percebia como eu tinha coisa para aprender com ela. Ela acordava cedo, ela se prontificava para servir ao Senhor. E ela nunca reclamava, ela sempre estava com gratidão. Ela louvava o Senhor, e conforme ela ia preparando aquele café da manhã para mim, que eu estava lá hospedada, ela louvava o Senhor. Eu achava tão bonito. Eu sempre lembro dela, porque eu preciso muito aprender. Uma das desculpas que nós damos ao Senhor: estou cansado. Meu tempo de ministério, de serviço, já acabou, pois já estou muito tempo nisso. Já estou muito tempo servindo ao Senhor. Tenho que cuidar da minha vida. Deixar para outro fazer. Não, já estou muito velho. Vocês já ouviram essas desculpas? Pois é, nós somos muito ousados em dizer o tempo e a hora que devemos deixar de servir ao Senhor. E mais um testemunho que eu vou contar para vocês. É de um irmão que eu conheci lá no Rio Grande do Sul, quando nós fomos fazer missões lá nas transculturais. Seu Israel, ele era lá do Rio de Janeiro, Belford Roxo. Ele tinha naquela época uns 83 anos. Já era avô, bisavô. E ele estava lá no inverno evangelizando com a gente. E ele era assim uma pessoa que ele motivava, sabe? Porque ele poderia falar: estou muito velho para isso. Não, meu tempo de serviço para evangelizar, sair da minha casa, não, já deu. Vou ficar aqui no quentinho, no conforto. Rio de Janeiro é mais quentinho. Mas ele estava lá. E aquele frio era rigoroso, meus irmãos, porque era a época de julho. Mas ele estava lá com a gente. E era tão bonito vê-lo. Já me deparei com alguns irmãos que diziam, ou disseram, né? Na verdade disseram, que estavam pendurando as suas chuteiras. Que já tinham feito a sua parte. Na verdade, irmãos, eu fico pensando que tem uma expressão que a gente usa: tem muita lenha para queimar. E na verdade, se você está aqui hoje, é porque tem muita lenha para queimar. Amém?
tem muita lenha para queimar. Aqui nessa passagem que nós lemos agora há pouco, nos versículos finais, fala sobre como o servo negligente se apresentou. O que ele fez? Ele simplesmente cavou um buraco e escondeu aquilo que o Senhor dele tinha dado para ele. O cristão não servo é uma contradição. Pare de apresentar desculpas para Deus. Pare de falar para Ele que você está muito velho, que o seu tempo já foi. Aqui na IBVJ, a gente tem muita coisa para fazer, meus irmãos. Vocês sabiam disso? Tem a cozinha, tem o louvor da igreja, tem as crianças e tem coisas que nós não temos, mas que nós podemos ter. Então agora é o seguinte, tá vendo esse papelzinho que vocês receberam? Vocês vão escrever aí 3 coisas que vocês fazem muito bem. Essas 3 coisas, o critério é, já te falaram que você faz bem isso, tá bom? Então quem recebeu o papel, se você tá sem caneta, espera a pessoa que tá com caneta usar. Quem recebeu o papelzinho, escreve aí 3 coisas que você é bom. Se você não tem essas 3 coisas, pode ser 2. Se você não tiver 2, pode ser uma mesmo, tá? Então vocês vão escrever, não precisa identificar o seu nome, só colocar aquilo que você é bom, tá? Tem mais papel? Alguém quer papel, gente? Tem lá, ó. Alguém precisa de papel? Quem precisar de papel, levanta a mão, assim, que o Marco vai entregar para vocês. Eu acho que vocês escreveram aí 1 coisa, 2, 3... Enquanto vocês escrevem, eu vou contar agora um testemunho pessoal, tá? Quando eu tinha 18 anos, eu decidi entre aspas, né? Porque acredito eu que Deus tenha tocado meu coração uma equipe de missões estava aqui na igreja. E aí eu resolvi que eu tinha que estudar para ser missionária. Queria ser missionária, evangelizar. E aí eu fui lá para São José dos Campos estudar. Na OM, na Operação Mobilização. Fui fazer um curso missionário lá. E aí eu lembro que o prático foi no Paraguai. Naquela época, eu estava saindo da adolescência, era uma jovem, né? Fazia várias coisas na igreja. A Cat está de prova, né? A gente era do louvor, do teatro, da dança, de missões. Todas as coisas que a gente estava envolvida, né? Então, na minha cabeça eu era boa em tudo que eu fazia, né? E aí, nosso prático foi lá no Paraguai. Nossa equipe foi mandada para o Paraguai. Quando eu cheguei lá, o pastor local, ele falou assim, olha, você da equipe vai fazer a parte de jornalismo. Aí foi distribuindo as atividades. Para mim sobrou, sabe fazer o quê? Adivinha aí. Foi preparar a terra para plantar e ter um jardim local. Irmãos, eu fiquei assim, falei, meu Deus, esse negócio gigante, gente, quase o terreno da igreja aqui. E esse terreno, ele tava assim, totalmente cheio de pedra, cheio de... Bem ruim mesmo, nada ia nascer se a gente não trabalhasse naquilo, se a gente não colocasse enxada, se não fosse adubar aquela terra, não ia nascer nada.
E aí fui eu lá. E, gente, todo dia eu acordava cedo e eu chorava. Porque mesmo com as luvas, quando quem trabalha nessa parte de pedreiro, você prepara, né? Você mexer com aquela enxada, meus irmãos, não é fácil não. É fácil? Vocês que são homens que mexem com isso? Não é, eu ficava com as mãos doendo e aquele sol quente. Era alto verão lá no Paraguai. E eu falei, meu Deus do céu, não sei se eu vou sobreviver. E eu falava, poxa Deus, eu podia estar ajudando em outras coisas, né? As coisas que eu gosto de fazer, que eu tô acostumada a fazer na minha igreja. Irmãos, e era dia após dia. Foram 3 meses lá, hein? E eu sei que nós adubamos, aí tinha que pegar os estrumes, levar, fazer todo aquele trabalho que tem que fazer no jardim. Nós plantamos e eu voltei para casa. Depois de alguns meses, me ligaram, porque naquela época era telefone fixo. Aí me ligaram lá do Paraguai, Marcele, você nem sabe como é que tá o jardim aqui, a gente vai te mandar a foto. E aí me mandaram por e-mail, porque não tinha celular naquela época, a gente não tinha essas coisas assim, né? E aí me mandaram a foto do jardim. Irmãos, tava a coisa mais linda. E por que eu tô falando isso? Porque lá em 1 Coríntios 3,6 diz que uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, talvez o seu ministério, você que está hoje servindo, né? Você talvez, né, venha essa dúvida. Mas e os frutos? Cadê os frutos? Alguém vai colher os frutos. Alguém vai ver o teu jardim florido. Mas o importante é que você faça isso. O importante é que você trabalhe para Deus. Não importa o que você faça. Jesus foi o nosso maior exemplo de serviço, de servo. Em Mateus 20, 28, diz o seguinte: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir. Filipenses 2, 7, 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não fez o serviço pela metade. Ele fez o serviço completo ao ir à cruz e se entregar por nós. Não vemos Jesus reclamar ou dizer que tinha muitas coisas para fazer mais importantes e deixou o seu ministério de lado, de modo algum. A missão de Jesus era vir ao mundo, morrer e ressuscitar. Mas nesse período, ele mostrou como deveríamos fazer e treinou pessoas para continuar o seu trabalho. O que você tem feito para você que tem servido ao Senhor aqui na igreja ou no seu dia a dia? Tem inspirado pessoas? Você tem inspirado pessoas naquilo que você tem feito? Você tem feito discípulos? Pense sobre isso. Talvez você seja aquele que vai plantar e aquele que está se inspirando em você, ele vai regar e talvez o outro terceiro lá para frente vai colher o seu trabalho de hoje. Então nada é em vão. E o último ponto é o serviço com entrega e excelência. Colossenses 23, 24. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Deus merece o nosso melhor, né? Jeff já falou sobre isso. Aquilo que fazemos, devemos fazer de coração. Eu nem sabia da mensagem dele, porque ele pediu para eu olhar e eu só visualizei
Falei, não, Jeff, eu não vou ler, senão vai ficar parecido, hein? Nós devemos fazer o serviço com entusiasmo, com paixão e com alegria. Ele conhece as nossas motivações. E quando servimos, devemos ter o intuito de sermos aprovados por Ele naquilo que fazemos. Quando fazemos de coração, identificando a nossa missão aqui na terra, entregamos para Ele sempre o nosso melhor. Devemos entregar o nosso melhor. Vamos em busca de capacitação, melhoramentos, que já foi falado. Nos dedicamos para que cada dia possamos fazer o nosso serviço de maneira melhor e melhor e melhor. Para finalizar, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Para você que já está aí no trabalho, no ministério, continue. Não é em vão, não é inútil. E como já foi falado, talvez você não veja os frutos hoje, mas verá amanhã. Porque quem dá o crescimento é quem? É o Senhor. Para terminar de verdade, eu vou falar sobre aquilo que eu comentei no começo. Irmãos, no começo do ano passado, é mais um testemunho pessoal bem rápido. Tinha uma moça que ela mexia nas redes sociais da igreja. Ela que fez todo o trabalho de... Como é que se fala? Designer gráfico, né? Da igreja. Mudou o logo da igreja, porque se vocês verem na cadeira atrás de vocês, o logo é antigo. Então ela deixou mais atualizado e tudo. Só que a gente não teve mais condições de pagá-la, né? E aí eu falei, Deus, isso não pode ficar sozinho, porque foi investido um dinheiro da igreja, né? A igreja investiu um dinheiro, não foi, Carlinhos? Eu preciso ajudar nisso. E eu não sabia nada, irmãos. Aquele Canva lá, eu abri o negócio, eu chorava porque eu não sabia usar aquilo. E eu falava, Deus, eu quero te servir, eu quero te servir. Irmãos, em pouco tempo eu já estava mexendo. Então, onde que eu quero chegar com isso? Que quando você se coloca diante do Senhor e você fala, Senhor, eu quero fazer. Me ensina como fazer, me instrui. Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te manter. Então é isso, meus irmãos. É uma palavra, sim, são para vários âmbitos. A palavra de hoje é para você que não está servindo, para que você acorde e pense. Será que já não é o meu momento agora? Será que já não deveria estar fazendo? E a outra palavra é para você que está fazendo, para você ficar firme. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor. Porque apesar das nossas limitações, Senhor, o Senhor é quem faz todas as coisas acontecerem, Deus. Eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor, e eu sei que ela é viva e é eficaz. E ela alcança os corações. E eu sei que alcançou nessa noite, Deus. Eu peço que aquilo que foi falado tenha encontrado uma boa terra, Senhor Jesus. Que tenha caído em um lugar onde vai florescer, Senhor. Que a Tua palavra faça efeito no meio da Tua igreja, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor ama demais cada um aqui. O Senhor deu dons e talentos para cada um de nós. E o Senhor espera que nós sirvamos a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo que há de melhor em nós, Senhor, porque o Senhor merece. O Senhor é merecedor de todas as coisas. A Ti agradecemos, em nome de Jesus. Amém.